Olá pessoal, sou Renata, professora de matemática do curso HELP, e agora a gente vai estar vendo um pouquinho sobre MMC e MDC, essa parte muito importante da matemática básica e que aí é sempre cobrada na prova do Enem e em alguns vestibulares e também em muitas provas de concurso, né? Então a gente vai falar um pouquinho aí da parte teórica e depois fazer alguns exercícios, alguns probleminhas envolvendo MMC e MDC. Bom, primeiro a gente vai ver o que é o MDC. O MDC é o máximo divisor comum. Então, a gente chama de máximo divisor comum dos números inteiros positivos A e B, o maior de seus divisores comuns. E a gente vai designar isso por MDC entre A e B. Ok? Bom, então aqui um primeiro exemplo, né? Qual é o MDC entre o número 12 e o número 18, ou seja, qual é o maior número que divide ao mesmo tempo o 12 e o 18? Bom, para isso, a gente vai pegar e vai encontrar aqui o conjunto dos divisores do 12, ok? Bom, o que são os divisores? São os números que dividem o 12. O primeiro divisor do 12 vai ser o 1, correto? Porque 12 dividido por 1 dá 12. O outro divisor do 12 é o 2. 12 por 2 vai dar 6, então o 2 divide o 12. Outro número que divide o 12 é o 3, tá? Porque 12 por 3 dá 4, então 4 é o próximo divisor. Depois a gente vai verificar que é o 6, porque 12 por 6 vai dar 2. E, por último, o último divisor do 12 é o próprio 12, ok? Então, esse é o conjunto dos divisores do 12. Agora, vamos pegar aqui e montar o conjunto dos divisores do 18. Então, o 1 divide o 18, o 2 também divide, porque o 18 é par. O 3 divide o 18, 18 por 3 dá 6, então 6 divide. O 4 e o 5 não são divisores do 18, por isso a gente pulou. Bom, depois do 6, o próximo divisor do 18 é o 9. 18 por 9 dá 2. E aí, por último, o próprio 18, ok? Então, a gente tem aí o conjunto dos divisores, tanto do 12 quanto do 18. Bom, mas e aí, e o MDC? Qual vai ser? O MDC não é o máximo divisor comum? Se ele é comum, é porque ele tem que estar na interseção desses dois conjuntos. Então, a gente vai pegar aqui e vai fazer a interseção do conjunto dos divisores do 12 com os divisores do 18. Qual vai ser essa interseção? Ó, eu tenho aqui o 1, certo? Que é comum aos dois. Também o 2, ele é comum aos dois números. Mas qual? O 3 também é um divisor comum. Então, vou anotar ele aqui. E o 6 também é um divisor comum. Ok? Então, os divisores do 12 e do 18, né, os números que dividem esses dois números ao mesmo tempo são 1, 2, 3 e 6. Mas eu quero, dentre esses comuns, eu quero o maior de todos. O maior de todos é o 6. Então, a gente verifica que o MDC entre 12 e 18 é 6. Aí vocês vão falar, ah, mas sempre eu tenho que calcular o MDC desse jeito, eu vou ter que ficar encontrando os divisores dos números e aí verificar a interseção entre esses conjuntos para poder achar qual é o maior elemento dessa interseção? Não, existe uma maneira mais prática da gente calcular isso. E qual é essa maneira? Bom, vamos pegar aqui os dois números que a gente calculou anteriormente, que são o 12 e o 18. Aí o que eu faço? Coloco o 12, coloco o 18 e faço o que a gente chama de decomposição simultânea. No que consiste essa decomposição simultânea? A gente vai dividir o 12 e o 18 por números primos, por fatores primos. A gente observa que o 12 e o 18, ambos são números pares. Então, eles são divisíveis pelo primeiro primo e único par, que é o 2. Quando eu faço 12 por 2, isso dá 6. O 18 por 2 vai dar 9. Bom, agora eu tenho um número par e um número ímpar. Esse par ele continua sendo divisível por 2, que no caso aqui vai dar 3. O outro, como não é por 2, a gente mantém ele aqui. Agora eu tenho 3 e 9. Ambos serão divisíveis por
3. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 3. Agora só dá pelo 3. Ficou 1 e 1. Bom, qual vai ser, então, o MDC entre o 12 e o 18? O MDC é o produto dos fatores comuns dessa decomposição. O que são os fatores comuns? São os fatores que a gente utilizou para dividir os dois números que estão aqui na jogada. Então, a gente usou ali para dividir tanto o 12 quanto o 18, esse primeiro 2, então eu vou circular ele aqui. Depois, esse 2 só serviu para cá, então ele não é fator comum. Depois, esse 3, ele serviu para os dois. Agora, esse 3 aqui já não serviu para os dois. Então, o que serviu foi esse 2 e esse 3. Então, qual é o MDC entre 12 e 18? É o produto desses dois fatores, é 2 vezes 3, que é 6. E é exatamente o que a gente tinha encontrado anteriormente, o 6. Ok? Então, essa é uma maneira de calcular o MDC. Ah, só tem essa? Não. O MDC ainda tem mais uma outra forma de ser calculado, que é a seguinte. A gente monta aqui 18, faz um traço, põe o 12, uma espécie de tabela, certo? E aí, a gente vai fazer o seguinte, vou fazer a divisão do 18 pelo 12. Quando eu for usar esse dispositivo, esse método para cálculo do MDC, sempre colocar o maior número, depois o menor, ok? Então, faço aqui 18 por 12. Essa divisão vai dar 1, o quociente eu coloco aqui em cima. 18 dividido por 12 dá 1 e sobra resto 6. O resto vem aqui para baixo. Esse resto vai virar divisor. Então, ele vem aqui para o lado do 12. Aí, agora eu faço 12 dividido pelo 6. Isso vai dar 2 e vai sobrar resto 0. Quando eu acho o resto 0, o último número que eu utilizei para divisor, este é o MDC, entre os números que eu estou trabalhando. Então, novamente, a gente verificou por um outro método que o MDC entre 12 e 18 é 6. Certo? Então, aí, tranquilo, né, o cálculo do MDC, ok? Daqui a pouco a gente vai fazer exercício. Agora, a gente vai ver sobre o mínimo múltiplo comum, né? Que é o menor múltiplo comum entre dois números ou mais, que é o MMC. Então, como que a gente calcula o MMC? Vamos lá. O MMC... Aqui a gente quer calcular o mínimo múltiplo comum entre o 8 e o 12, certo? Então, como que eu posso fazer isso? Eu vou montar o conjunto dos múltiplos do 8, mais ou menos da mesma forma como eu fiz lá com o MDC, né? A gente montou lá o conjunto dos divisores, aqui a gente vai montar o conjunto dos múltiplos. Como que eu acho os múltiplos de um número? Basta eu pegar o número e ir multiplicando pelos números naturais. Então, 8 vezes 1 dá 8, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 3, 24, 8 vezes 4, 32, 8 vezes 5, 40 e vai embora. O conjunto dos múltiplos, ele é infinito. Agora, vamos calcular os múltiplos do 12. Bom, múltiplos do 12, eu tenho o 12, que é 12 vezes 1, depois 12 vezes 2, dá 24, 12 vezes 3 vai dar 36, aí 12 vezes 4 dá 48 e vai embora, ok? Bom, tem aqui os múltiplos do 8, os múltiplos do 12. Eu não quero múltiplos comuns, então eu vou pegar esses dois conjuntos e vou fazer a interseção desses conjuntos, certo? Múltiplos do 8 e múltiplos do 12. Qual vai ser essa interseção? São os elementos comuns. O que a gente encontrou aqui de elemento comum? Ó, encontramos o 24, certo? Depois ali até onde eu fui não apareceu, mas concordam comigo que o próximo aqui seria o 48, ó, né? Porque é só ir somando 8 aqui, né, nos múltiplos de 8. Então, o 48, ou seja, tudo aquilo que é múltiplo de 24 vai ser, que aí o próximo seria o 72, vai ser múltiplo de 8 e 12, ok? Bom, mas eu não quero o menor, o mínimo, certo? Então, se eu quero o menor, a gente quer o menor elemento deste conjunto, que no caso é o 24. Então, o MMC entre o 8 e o 12 é
24. Então, a gente calculou aí. Aí, mesma coisa que aconteceu com o MDC. Eu vou precisar ficar fazendo isso aqui toda hora, achando o conjunto dos múltiplos? Não, porque às vezes vai ser um número lá pra frente, vou ter que ficar ali calculando até não querer mais. Então, a gente não vai fazer isso aqui sempre. Se quiser, ótimo, pode fazer. Mas tem um método mais fácil. Qual que é esse método? Bom, a gente vai pegar os dois valores que a gente utilizou ali. Vou pegar o 8 e o 12. Assim como eu fiz lá no MDC, vou fazer também a decomposição simultânea. Então, eu começo aqui, ó, os dois são pares. Se eles são pares, então ambos são divisíveis por 2. Então, aqui vai dar 4, aqui vai dar 6, ok? Aí, vai por 2 de novo. Aqui vai dar 2 e aqui vai dar 3. Aí, vai ser 2 outra vez. Aqui deu 1, aqui continuou 3. E vai dar agora por 3, ficou 1 e 1. O que é o MMC? O MMC é o produto de todos esses fatores. Então, vai ser 2 vezes 2, que vai dar 4, vezes 2, que vai dar 8, vezes 3, que vai dar 24. E é exatamente o que a gente tinha encontrado aqui, ó, 24. Então, o MMC entre o 8 e o 12, confirmamos aí através de um outro método que ele é 24, certo? Então, fácil aí, né? Cálculo do MDC e do MMC. Agora, vamos ver aqui duas propriedades, né? Do MMC e do MDC. Quais são elas? Primeira diz o seguinte: dados dois inteiros positivos A e B, o MDC entre o A e o B e vezes o MMC entre A e B é a mesma coisa que o A vezes o B, certo? Então, se eu pegar aqui, a gente tinha calculado, vamos voltar aqui no exemplo anterior, a gente tinha calculado o MMC entre 8 e 12. Se eu quisesse aqui achar o MDC entre 8 e 12, vamos aproveitar esse exemplo anterior aqui. Qual é o MDC? O MDC não tem que ser o produto dos fatores comuns? A gente verifica que esse fator é comum, esse 2, e esse 2 aqui também foi comum. Ó, esse 2 já não foi, porque não dividiu aqui, e esse 3 também não foi, porque não dividiu aqui. Então, o MDC vai ser 2 vezes 2, ele é 4. Então, a gente já sabe, tanto o MMC quanto o MDC entre 8 e 12, certo? Então, vamos ver essa propriedade aqui, né? Ele fala que o MDC, então, ó, MDC, usando o exemplo, entre 8 e 12, vezes o MMC entre 8 e 12, isso tem que ser igual a 8 vezes 12. Então, vamos ver se isso confere? Bom, MDC é 4, vezes o MMC, que é 24. Isso tem que ser igual a 8 vezes 12. A gente vai ver que é, não é? Olha só. Pega aqui, ó. Nem vou fazer a conta, não, ó. Observa o seguinte. Esse 8 aqui, concordam que eu posso escrever ele como 4 vezes 2? Certo? Então, eu poderia pegar isso aqui, ó. Esse 8 vezes 12. E escrever da seguinte maneira. 4 vezes 2 vezes 12. Ou seja, isso é 4 vezes 2 vezes 12 é 24. Olha aqui, isso é a mesma coisa que isso aqui. Então, está verificada a propriedade, certo? Então, se você faz o produto entre o MDC e o MMC de dois números, isso é a mesma coisa que o produto desses números, certo? Essa é uma propriedade. A segunda é a seguinte: dados dois inteiros positivos A e B, se o MDC entre esses números é 1, a gente diz que os números A e B, eles são primos entre si. Ah, mas eles devem ser primos? Não, não. Eles são primos entre si. É diferente de ser primo. Por exemplo, se eu tiver aqui, eu quero calcular o MDC entre o número 8 e o número 15, ok? 8 é primo? Não, porque o 8 ele é divisível pelo 2, ele é divisível pelo 4, ele não é primo. O 15 é um número primo? Também não, porque a gente sabe que para ser primo tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo. E o 15 ele é divisível pelo 5, pelo 3, então não é primo. Bom, e o MDC entre eles? Vamos calcular esse MDC?
Bom, o que a gente pode fazer aqui? Vou pegar e vou usar aquele método da chave, certo? Vou colocar aqui o 15, vou colocar aqui o 8 e vou fazer aqui a divisão. 15 por 8 vai dar 1 e vai sobrar resto 7. O 7 vem para cá. 8 por 7 vai dar 1 e vai sobrar resto 1. Esse 1 vem para cá. 7 dividido por 1 vai dar 7 e vai sobrar resto 0. Quando eu encontro o resto 0, o último número que eu utilizei para divisor, esse é o meu MDC. Então, a gente verificou aqui que o MDC entre esses dois números é 1. Logo, eu posso afirmar que o 8 e o 15, eles são primos entre si. Ok? Tá? Então, essa é a segunda propriedade, certo? MDC igual a 1, nós temos que os números são primos entre si. Ou seja, se o MDC é igual a 1, é porque esses números eles não têm fatores comuns. A fatoração do 8 e a fatoração do 15 não tem nenhum fator igual. Todos os fatores são diferentes, né? São conjuntos distintos totalmente. Ok? Então, vamos continuar aqui. Agora, a gente vai fazer alguns exercícios, certo? Esse primeiro exercício, ele traz o seguinte. Em um armazém, um funcionário verificou que poderia organizar as caixas que havia em estoque utilizando somente pilhas com a mesma quantidade de caixas, podendo conter cada pilha 9, 10 ou 14 caixas. Quantas caixas havia em estoque, sabendo que elas eram menos de 1000? Então, é o seguinte, a pessoa podia lá pegar todas as caixas e dividir em pilhas, onde ele conseguiria colocar 9 caixas, ou onde ele colocaria 10 caixas em cada pilha, ou ele faria uma pilha com um pouco mais de caixas, né? Colocando aí 14 caixas em cada pilha. Bom, eu quero saber qual é a quantidade de caixas que essa pessoa tinha em estoque, sabendo que era um número menor do que 1000. Bom, o que eu vou utilizar aqui? Esse é um exercício que vai me pedir a utilização do quê? De MMC ou de MDC? Vamos pensar. Ele falou das pilhas 9, 10 ou 14. Ou seja, ele tem uma quantidade de caixas que eu consigo dividir por 9 e não sobra nada. Eu tenho uma quantidade que eu consigo dividir por 10 e não sobra nada. E eu tenho uma quantidade que eu consigo dividir por 14 e não sobra nada. Ou seja, essa quantidade de caixas tem que ser um número que é divisível pelo 9, pelo 10 e pelo 14. Ou seja, essa quantidade de caixas, se ela é divisível por 9, 10 e 14, é porque ela é um múltiplo de 9, 10 e 14. Então, a gente vai ter que fazer aqui o uso do MMC, ok? Então, eu vou fazer aqui, calcular o MMC entre 9, 10 e 14. Aí, a gente começa. Bom, tenho dois números pares, então vai dar por 2. Aqui continua, aqui deu 5 e aqui 7. Esse aqui dá para ir por 3. Então, aqui deu 3, aqui 5, aqui 7. Por 3, aqui 1, aqui 5 e aqui 7. Aí, eu consigo agora pelo 5. Ficou 1, 1 e 7. Agora, eu consigo pelo 7. Então, 1, 1 e 1. Certo? O MMC não é o produto de tudo. Então, a gente multiplica. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5 dá 90. 90 vezes 7 dá 630. Ou seja, eu tenho uma quantidade de caixas que é um múltiplo de 630. Só que ele informou para a gente que a quantidade de caixas era menor que 1000. São menos de 1000 caixas. Bom, se é menor que 1000 e tem que ser um múltiplo de 630, então a quantidade de caixas só pode ser 630. Porque o próximo múltiplo de 630 é 2 vezes isso aqui, que já daria 1260. Então, passaria de 1000, ok? Então, resposta correta, 630 caixas.
certo? Isso é a quantidade de caixas no estoque desse armazém, beleza? Vamos para o próximo. Ele disse o seguinte aqui, ó. Hugo abastece seu veículo a cada 3 dias. José abastece o seu a cada 6 dias. Luiz vai abastecer seu veículo sempre aos sábados e em nenhum outro dia. Bom, se ele abastece aos sábados, é porque ele vai de 7 em 7 dias. Ele abastece a cada 7 dias. Se no dia 20 de setembro, ok, essa é a data, os 3 abasteceram seus veículos, a próxima data em que os 3 terão ido ao posto para abastecimento será. Então, a gente precisa verificar quando é que eles vão voltar nesse posto de gasolina, né? Vai ter que ser num sábado, né? Porque o Luiz só abastece aos sábados. Bom, esse é um exercício que a gente vai ter que utilizar o recurso do MMC ou do MDC. Novamente, a gente vai utilizar o MMC. Por quê? Um vai a cada 3 dias, o outro vai a cada 6 e o outro a cada 7 dias. Para eu saber quando é que eles vão se encontrar de novo, tem que ser uma quantidade de dias que seja múltipla de 3, 6 e 7, ok? Então, a gente vai desenvolver aqui novamente MMC. Então, como eu tenho um número par, vai por 2. Aqui ficou 3, aqui 3 e aqui continuou 7. Agora eu vou por 3, vai dar 1, 1 e aqui 7. Agora dá por 7, 1, 1 e 1. Produto de tudo, 2 vezes 3, 6, vezes 7, 42. Ou seja, a cada 42 dias, eles se encontram no posto de gasolina, certo? Porque o 42, ele é um múltiplo comum de 3, 6 e 7. Como eu quero saber a próxima data, a última vez que eles se encontraram foi no dia 20 de setembro, 20/9. Aí a gente vai jogar agora 42 dias para frente, certo? Bom, setembro é um mês de 30 dias. Então, se eu sair do dia 20 e parar no dia 30, a gente já fez a utilização aqui de 10 dias, ok? Aí, são 42, ainda faltam 32. Dá para encher o mês de outubro todinho, certo? Porque o mês de outubro são 31 dias. Então, saindo do dia 30, chegando no dia 31/10, a gente já vai ter usado aqui 31 dias. Somando, eu já usei 41, falta 1, porque são 42. Então, esse 1 dia, quando eu somar aqui, vai ser o dia 1º de novembro. Aí, mais 1 dia. Essa soma aqui dá os 42, certo? Então, a próxima data que eles se encontram é 1º de novembro, letra C, ok? Tranquilo aí, né? Agora, vamos para o próximo, o 3. Ele diz, em uma loja, existe 3 relógios cucos desregulados. O primeiro toca o cuco a cada 12 minutos. O segundo a cada 22 e o terceiro a cada 39. Se os 3 cucos tocaram juntos às 15 horas da tarde, é correto afirmar que eles tocarão juntos novamente quando? Bom, perceberam que é o mesmo contexto do exercício, o mesmo contexto não, desculpa, é a mesma problemática do exercício anterior, certo? Só que aqui no exercício anterior a gente estava falando de dias de abastecimento e tal. Agora a gente está falando de minutos. Então o que a gente vai fazer aqui? MMC, de novo. MMC entre quem? Entre o 12, entre o 22 e o 39. Eu preciso saber de quanto em quanto tempo esses relógios tocam juntos. Por isso é o MMC, tem que ser uma quantidade de minutos que é múltipla de 12, 22 e 39. Aí a gente vai agora fazer a fatoração. Começamos pelo 2, porque temos números pares. Aqui dá 6, aqui dá 11, aqui 39. Agora vamos para o 2, certo? Aqui vai dar 3, aqui 11 e aqui 39. Aí o próximo primo é o 3. Isso aqui vai dar 1, aqui 11 e aqui dá 13. Agora eu vou pelo 11. 1, 1 e 13. Agora pelo 13. E aí finalizamos. MMC, produto de tudo. Nós vamos encontrar aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4.
4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 11 vai dar 132. 132 vezes 13 vai dar 1716. Ou seja, a cada 1716 minutos, esses cucos tocam juntos. Aí, vamos achar quanto tempo, né, depois aqui, ó. Que horas que vai dar isso? Então, a gente precisa pegar esses minutos e transformar agora para horas. Então, a gente vai pegar 1716 e vamos dividir por 60, ok? Quando a gente divide 1716 por 60, a gente vai encontrar aqui 171 por 60 vai dar 2, que é 120, sobra 51. Aí abaixa o 6. 516 por 60 vai dar 8, que aí 8 vezes 60 é 480. Daí, 516 menos 480 vai sobrar 36. Ou seja, 1716 minutos é igual a 28 horas e 36 minutos. Então, depois de 28 horas e 36 minutos, eles tocam de novo. Só que 28 horas é mais de um dia, correto? Porque um dia tem 24 horas. Então, isso aqui equivale a um dia, 4 horas, ok? E 36 minutos, certo? Então, ó, a letra A tá fora, ó, porque ele falou mesmo dia. Letra C também tá fora, porque ele falou mesmo dia. Aí, vamos analisar. Se fosse um dia completo, ele tocaria às 15 horas do dia seguinte. Mas é um dia, mais 4 horas e mais 36 minutos. Então, eu tenho que pegar as 15 horas já do dia seguinte e somar a ela 4 horas e 36. Isso vai me dar 19 horas e 36 minutos. Então, a resposta correta é a letra E. Eles vão tocar juntos somente às 19 horas e 36 minutos do dia seguinte, certo? Vamos para o próximo. O 4. 3 barras de alumínio medem, respectivamente, 8, 96 e 112 metros. Um serralheiro deseja cortá-las em pedaços de mesmo comprimento. Qual deverá ser esse comprimento em metros para que os pedaços tenham o maior tamanho possível? Olha só, ele tem barras de 8 metros, uma aqui pequena, aí ele tem uma outra de 96 metros, e aí ele tem uma outra de 112 metros, certo? Ele quer cortar essas barras em pedaços de mesmo tamanho, de forma que não sobre nada, e esse pedaço tem que ser o maior pedaço possível. Falou em maior pedaço, falou em cortar, isso está falando de MDC, que é o máximo divisor comum, né? A maior divisão possível, ok? Então, a gente vai pegar aqui esses 3 números, 8, 96 e 112, e vamos calcular o MDC, certo? Fazendo aí aquela decomposição simultânea, certo? Vamos fazer um risco ali mais acertado. Então, o que vai dar aqui? Os 3 são pares, então dá por 2. Isso aqui vai dar 4, aqui vai dar 48 e aqui vai dar 56. Continua sendo por 2. Vai dar 2, vai dar 24 e aqui vai dar 28, que vai dar por 2 de novo. Deu 1, deu 12, deu 14, que vai dar agora por 2. Ficou 1, 6 e 7, que dá por 2. Fica 1, 3 e 7. Aí agora vai ser por 3, 1, 1 e 7, e agora por 7, 1, 1 e 1. Bom, não é MDC? O MDC é o produto dos fatores comuns. Quais foram os fatores que a gente utilizou para dividir os 3? Ó,
esse primeiro 2 dividiu os 3 números. Esse segundo 2 também dividiu os 3, porque eram pares. E esse terceiro 2 também dividiu os 3. Esse 2 já não dividiu, ó, porque aqui já tinha dado 1. Daqui para baixo, não dividiu todo mundo. Então, esses 3 fatores aqui que vão formar o nosso MDC. Então, o MDC entre 8, 96 e 112 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 8, certo? Então, qual que é o comprimento desses pedaços, de forma que seja o maior possível? O comprimento é 8. Então, a resposta correta, a letra A, ok? Vamos para o próximo. Esse 5 fala o seguinte: o supermercado Preço Baixo deseja fazer uma doação ao orfanato Miadote e dispõe para esta ação 528 kg de açúcar, 240 kg de feijão e 2.016 kg de arroz. Serão montados kits contendo cada um as mesmas quantidades de açúcar, de feijão e de arroz. Quantos quilos de açúcar deve haver em cada um dos kits se forem arrumados de forma a contemplar um número máximo para cada item? Então, de novo, aqui uma divisão máxima, certo? Então, a gente vai ter que fazer o MDC. Então, a gente vai calcular aqui, ó, o MDC entre 528, 240 e 2016. Então, a gente vai pegar esses números e vai fazer a decomposição simultânea. Ok? Então, fazendo aqui, a decomposição simultânea, todos eles dão por 2. 528 por 2 vai dar, vamos fazer aqui, vai dar 200, porque 5 por 2 dá 2, sobra 1. Vai ficar 12 por 2 dá 6. 8 por 2 dá 4, 264. Aqui vai dar 120. Aqui vai dar 1.008. Também continuo pelo 2. Aqui vai dar 132. Aqui vai dar 60. Aqui vai dar 504. Vamos por 2 de novo. Aqui vai dar 13 por 2 deu 6, vai dar 66, aqui 30 e aqui 252, que dá por 2. Aqui vai dar 33, aqui vai dar 15 e aqui vai dar 2 por 2 dá 1, vai depois 5 por 2 deu 2, sobrou 1, vai dar 126. Aí agora dá por 2, mas só esse aqui, né? Então, ficou 33, ficou 15, 126 por 2 vai dar 63. Agora vai pelo 3. Aqui vai dar 11, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 21. Aí, a partir daqui, ó, eu já posso até parar. Por quê? 11, 5 e 21, eles não vão ter fatores comuns, então não vai ter nada que vai servir para o nosso MDC. Aí, o que a gente observa? Ó, esse 2, ele dividiu todo mundo, esse 2 dividiu todo mundo, esse 2 também, esse 2 também, esse 2 não, ele só dividiu aqui, mas esse 3 dividiu todo mundo. Então, o MDC é o produto de tudo isso. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16, vezes o 3, que é 48, certo? Então, eu consigo dividir essas quantidades, né, pelo 48. Ok? Aí ele fala, ó, serão montados kits contendo cada um as mesmas quantidades de açúcar. Então, todos os kits têm que ter a mesma quantidade de açúcar. Tem que ter a mesma quantidade de feijão e a mesma quantidade de arroz, certo? Então, o que eu faço? Eu tenho que pegar a quantidade de açúcar, que é o que ele pergunta, né? Ele fala, ó, quantos quilos de açúcar deve haver em cada um dos kits? Então, eu vou ter que
dividir por 48, ou seja, eu vou formar 48 kits. Eu vou fazer 528 dividido por 48. 52 por 48 dá 1. Para 52 sobra 4, baixo 8. 48 por 48 dá 1, sobrou nada. Então, em cada kit vai ter 11 quilogramas de açúcar, certo? Então, resposta correta, letra B, ok? Mais uma aplicação aí de MDC. Agora, a gente vai para o nosso último exercício. Ele trata: um torneio de xadrez terá alunos de 3 escolas. Uma das escolas levará 120 alunos, outra 180 e outra 252. Esses alunos serão divididos em grupos, de modo que cada grupo tenha representantes das 3 escolas e o número de alunos de cada escola seja o mesmo em cada grupo. Dessa maneira, o maior número de grupos que podem ser formados o maior número de grupos vai ser o número que divide o 120, o 180 e o 252 ao mesmo tempo. Então, novamente, um exercício de MDC. Agora, entre o 120, o 180 e o 252. Esse resultado vai ser a quantidade de grupos que a gente vai poder formar, certo? Onde tem a mesma quantidade de alunos da primeira escola, mesma quantidade da segunda e mesma quantidade da terceira. Então, a gente faz aqui a decomposição simultânea. 120, 180 e 252. Bom, todos eles dão por 2. Aqui vai dar 60, aqui vai dar 90 e aqui vai dar 126. Por 2 novamente. Aqui 30, aqui 45 e 126 por 2 dá 63. Vamos no 2 de novo, porque aqui vai dar 15, o restante já não rola mais. Agora, a gente observa que os 3 números são divisíveis por 3. Aqui deu 5, aqui deu 15 e aqui vai dar 21. Já posso parar de novo, igual foi no exercício anterior. Porque, se eu for dividindo aqui, vai ser agora por 3, mas só vai dividir esse, ok? Depois vai ser pelo 5, 5 não divide aqui, então não vai ter mais fator comum. Então, agora eu já posso marcar daqueles que eu encontrei quais foram os comuns. Esse primeiro 2, esse segundo 2, esse aqui já não foi, porque ele não dividiu nem o 63 e nem o 45. E o 3 foi também. O MDC é o produto disso tudo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Ou seja, eu consigo formar 12 grupos, certo? E é o maior número de grupos que eu consigo formar, porque eu consigo dividir isso aqui em 12, consigo dividir isso em 12 e consigo dividir isso aqui também em 12, certo? Então, pessoal, fizemos aí 3 exemplos, né, de MMC, 3 probleminhas envolvendo o cálculo de MMC e 3 probleminhas aí envolvendo o cálculo do MDC, certo? Então, muita atenção, né, na interpretação do problema para poder saber o que vai ser aplicado, se é o MMC ou se é o MDC. Falou em divisão, né? Então, MDC. Maior número é o MDC, tá? Porque na utilização do MMC não tem como ele falar em maior, né? Geralmente ele fala a próxima vez que eles se encontram, porque tem que ser algo múltiplo, né? Falou de múltiplo, é MMC. Aí não tem erro, ok? Então, a gente fica por aqui, certo? Espero aí ter ajudado um pouquinho vocês a entender um pouco mais de MMC e MDC, tá? Não deixem de assinar o nosso canal. Até a próxima. Bons estudos a todos.